curioso, padre, que o que é que eu estava até conversando no grupo com outros colegas, né? Esse debate, né? Tanto da oração como da meditação, né? Hoje em dia o PubMed, que é o Google Médico, ele traz para a ciência o que acontece. E quando ele traz para a ciência o que acontece, o grande foco da sensação de bem-estar é impressionante quanto melhora. Então, assim, eu até brinco assim, eu sou cristão desde pequeno, né? E quando eu fui para medicina e para ciência, eu botava muito meu pai na parede, né? Porque traz um... Você quer... que nem o senhor, quando vai estudar filosofia, você começa a se questionar um monte de coisa, né? É verdade. Eu brincar com meu pai, eu fiz, pai, por que os países cristãos não têm maior expectativa de vida? Se a fé poderia modificar, né? Aí ele falava muito com isso. Júlio, a vida, o tempo de vida é muito pessoal, é de cada pessoa. Então, tem coisas que você traz para a objetividade. Na minha área de neurocirurgia tem que ser objetivo. Essa cirurgia funciona ou não funciona? Não tem muito meio termo, né? É verdade. Você tem que ter essas definições. Esse remédio funciona ou não funciona? Como aconteceu com a vacina, né? Vai ter estudo e vai dizer funciona ou não funciona, né? E no caso da espiritualidade, o foco é outro. O foco não é a expectativa de vida, é a qualidade de vida. E é impressionante, padre, o quanto ao conforto, a pessoa está próximo da terminalidade, né? Ela está com 1000 questionamentos e a espiritualidade dela vai influenciar nessa fase final de vida dela. E isso a ciência comprova. Doutor, muitas vezes o cuidado paliativo, ele é feito até na casa da pessoa, né? Talvez seja melhor até, né? É isso. Porque o ambiente da casa, da família... Tudo. O que acontece, padre? Tem algumas dicotomias que não são tão verdades. Por exemplo, dá a ideia assim, é sempre melhor morrer em casa, mas às vezes não. Às vezes não tem uma logística boa, às vezes a família não está preparada, às vezes o paciente não quer, né? Além disso, antigamente não era dada a possibilidade. Então, eu brinco até com o meu paciente, eu falo assim, hospital no Brasil foi feito ou por igreja ou por militar, então é tudo muito rígido, né? É verdade. Sai do quarto, a comida é essa, isso aqui. É mesmo, é verdade. Não pode, né? Que são muito não pode. São estruturas rígidas, né? De regras, né? Hoje em dia está melhorando, né? Então, hoje em dia, poxa, a pessoa está doente, ela não pode um sorvetinho? Será que não pode? A doença dela não está em cuidados paliativos? Então, essa flexibilização tem melhorado muito. O adoecer e onde vai morrer é a mesma coisa. Existem famílias que não têm estrutura, o médico do cuidados paliativos que vão fazer isso, né? Então, de repente, você não vai ter essa estrutura que dê esse conforto para a pessoa em casa. Perfeito. E já é o contrário quando a gente pensa em UTI. Geralmente, o ambiente de UTI, ambiente de cirurgia, é muito estressante. Então, o paciente ele não gosta daquele ambiente. Por isso que essa individualidade, essa particularidade, como é a questão social, a família está preparada, eles têm condições disso, né? Mas, no geral, a gente percebe que o seu ambiente, o seu conforto com as suas regras é muito melhor para a maioria dos pacientes. E os convênios têm investido em home care, é até mais barato para ele, né? Faz o tratamento em casa. Faz toda a estrutura, leva. Tem um monte de briga legal, né? Porque é o custo, não é, mas assim, no geral, está melhorando bastante no Brasil. Doutor, existe uma expressão que o pessoal usa que não é para significar alguma coisa. Mas o médico desligou os aparelhos, né? Como se você chegasse lá, desligasse o botão e a pessoa morresse. Não é isso, né? Não existe isso, né? Não é. O que acontece é o seguinte, padre, tem muitas definições que são novas. Antigamente, antes da UTI, década de 50 que surgiu tudo isso, as pessoas morriam como? Elas caíam, paravam de respirar e diziam, morreu. Morreu. Aí depois veio ventilador mecânico, veio intubação. E existe outra definição de morte. Quando o cérebro para de funcionar, é igual à morte, legalmente tudo isso. Então, para um familiar ver alguém no aparelho, o coração batendo e o médico disse morreu e desligou os aparelhos, é chocante. É verdade, é verdade. Então, porque, na verdade, o aparelho que está fazendo o coração bater, não que o coração esteja batendo. Isso, né? E eu costumo dizer para os pacientes que, filosoficamente, quando você olha a ciência evoluindo, definições novas surgiram e gerou crise moral, filosófica. Aí eu falo, esse terminalidade hoje está muito bem definido, mas se a gente pensa em início da vida, é uma série de brigas, né? É mais Camisinha, anticoncepcional, é vida, não é vida. Então eu falo para o paciente, hoje na ciência, a terminalidade está muito bem definida. Se o cérebro não funciona, o coração pode estar batendo e tal, não há possibilidade científica daquela vida retornar. E o médico diz, essa paciente morreu, ele pode preencher o atestado de óbito e ele vai desligar os aparelhos. Mas existe uma série de critérios e o Brasil é um dos mais rigorosos do mundo. Até porque já houve escândalo aqui disso, né? São pontuais, mas já existiram. Tanto que a equipe de transplante não pode estar junto nessa equipe que define, né? A morte, né? Tem que ser mais de um médico avaliando. Tem uma série de regras e o Brasil é um dos mais rígidos do mundo. Só para ilustrar também, para a igreja a morte é considerada quando parou o cérebro. O cérebro parou, então, né, que a gente considera a morte mesmo. Doutor, dá tempo para aproveitar aqui. A questão do... a gente podia chamar que o cuidados paliativos a gente dá uma morte digna para a pessoa? Perfeito. Padre, para mim, eu falo com todo mundo assim, infelizmente, o Brasil é uma desigualdade.
Quem tem condições financeiras, quem tem acesso à saúde, vai ter o cuidado paliativo. Não há dúvida que é o melhor. Ele vai ter o suporte espiritual, que é essencial, ele vai ter o suporte social e ele vai interferir nesse conceito de terminalidade. Sim. E a família vai estar muito bem assistida. Eu brinco com meus pacientes, eu boto em qualquer hospital do mundo de ponta se não vai ter os cuidados paliativos como uma grande área. Infelizmente no SUS, apesar de 2018 o Ministério dizer que é essencial, a gente sabe que carece muito. E aí o paciente às vezes está perdido e fica em casa e a família sofre. Mas sendo possível, busque essa ajuda dos cuidados paliativos, que sem dúvida nenhuma é o futuro, é a melhor forma de você adoecer e você ser cuidado nessa fase que todo mundo vai passar de terminalidade. Dá mais uma pergunta? Só mais uma pergunta? Doutor, a pessoa de repente ela pode ser colocada em cuidados paliativos sem que ela saiba? Por exemplo, a família fala, eu não quero mas ela pode ser colocada? Hoje em dia, se ela está consciente, não. O médico vai conversar, né? A questão muito da medicina, que nem o senhor, é o jeito de você falar, né? Como é que você vai conversar, como é que você vai falar. Tem palavras que há um preconceito muito grande do paciente, mas, padre, é impressionante. Qualquer local, eu trabalho em hospital de ponta aqui em São Paulo, não há essa possibilidade. A família aceita, o paciente aceita. Então, o problema do Brasil é a falta de acesso. E o que o senhor disse, né? Muitas pessoas que entram no cuidado paliativo, elas passam a ter uma melhora até no seu dia a dia, né? Diante das coisas que ela faz. Interessante. Eu às vezes falo assim, eu vou chamar a equipe, você conversa. Se você não quiser, não tem problema não, continua acompanhando. Comigo é como há uma relação muito intensa, a pessoa acha que você vai sair do caso, né? Sei. Você não vai estar mais acompanhando, você está passando a bola. Eu fiz, não, vou estar acompanhando, mas vai ter alguém que vai fazer muito melhor do que eu faço essa parte que você está precisando agora. Aí depois da primeira conversa, ele se apaixona, é impressionante. Interessante, interessante. Gente, olha, doutor Júlio, eu vou dizer uma coisa, como é bom falar com o senhor. Por isso que o pessoal se apaixona. Eu não queria deixar o senhor nem nos cuidados paliativos, eu não ia deixar embora, não. Eu queria agradecer mais uma vez, senhor. Muito obrigado. Obrigado mesmo, doutor. Obrigado. Essa maneira tão técnica, profunda, científica, mas ao mesmo tempo tão doce também de falar, é tão importante isso. E eu brinco, padre, que toda vez que a gente vai falar de medicina, a gente remota a Igreja Católica, verdade, sempre, né, hospital, tudo, e remota a filosofia. O senhor, pelo estudo, o senhor acaba que... É verdade. Bate muito porque isso, a filosofia sempre buscou o sentido da vida, né? Da vida, né? Os filósofos passam a vida perguntando por que da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu faço aqui, o sentido da vida, né? Obrigado, doutor. E eu queria muito que você seguisse o doutor no Instagram, @neurocirurgiabr. Gente, é muito importante ter uma palavra fundamentada, uma palavra realmente de peso como o do doutor, na sua vida, para aquilo que você precisa, na medicina. @neurocirurgiabr. Ou então no canal do YouTube, que é o maior canal de neurocirurgia do mundo, pode se inscrever aí, youtube.com/neurocirurgiabr, que é importante, lá tem vídeos maravilhosos, olha, e passados para a gente dessa forma, com essa profundidade e eu vou dizer, com essa docilidade. Né? Obrigado, doutor, Fábio, muito obrigado, viu? A gente vai encerrar o programa com o clipe Um Dia, da banda Rosa de Saron. Amanhã a gente encontra aqui no Bendita Hora, no Rosário da Vida, hein? Tô esperando você.